Então, né, a grande novidade que a gente vivencia nesse momento, agora, em relação à telemedicina, à teleodontologia, é mais a questão da teleconsulta, né? Que é essa que é ponto a ponto, que é de você com o paciente ali. Porque algumas, né, telediagnóstico, a gente já recebia, por exemplo, né, radiografias digitalizadas com laudos, isso já é uma coisa mais sedimentada. Mas a teleconsulta, ela é relativamente nova, né? E como eu falei para vocês anteriormente, nesse momento, né, ela passa a ter um peso grande aí, é uma possibilidade grande de atuação, inclusive para fazer uma triagem dos pacientes que a gente recebe no consultório, né? Quando a gente voltar com as clínicas, né, vai ter que ter uma triagem dos pacientes. Se o paciente, por exemplo, quando o paciente agendar para marcar, né, a Amanda que está lá na clínica, já vai ter que perguntar para ele se ele tem algum sintoma, se ele não tem, para você já fazer uma triagem, porque se o paciente fala que está sintomático, né, ele não vai, provavelmente você vai perguntar, se não for urgência e emergência, vai ter que ter uma orientação, claro, né, Amanda? Mas vai ter que avaliar. Se não for urgência ou emergência, aí a gente tem alguns instrumentos já da American Dental Association, né, do que é urgência e emergência, para fazer essas triagens dos pacientes. Então, a telemedicina, a teleodontologia, nesse momento, quer dizer, né, ela é importante para triagem, mas ela também é um instrumento de consulta, né? E daí a grande novidade, né, que surge. E não tem uma regulamentação. Vocês viram lá na discussão dos dois médicos, né? Tem a questão dos custos, como que fica isso em termos trabalhistas, né? Como que isso vai funcionar, tá? Agora, das discussões que eles tiveram lá, uma coisa que tanto, né, as bioéticas quanto os dois profissionais da área da medicina frisam é a questão da segurança. Né? Você tem que usar ferramentas que sejam capazes de preservar a segurança do paciente, a individualidade, né? Aí a gente volta naquela questão lá do sigilo profissional. Então, cada vez mais a gente vai precisar, né, de prontuários certificados que sejam capazes de prover essa segurança para o paciente, né? É interessante quando os dois médicos discutem, ele fala da questão da teleinterconsulta, né? Que quando você pede uma opinião para um profissional e ele te orienta, né? E aí, de quem vai ser a responsabilidade? Ele chama atenção para isso, né? E aí, se há um erro, claro, né? Porque ele pode te orientar e fluir tudo bem. Mas se tem um erro, de quem que é a responsabilidade? É sua ou de quem fez a orientação, né? E aí ele ressalta essa importância de ter o prontuário eletrônico, né, certificado, com assinatura digital, para que você possa fazer esses registros nesse prontuário, né? Então, assim, são muitas questões a serem discutidas, né? Tanto na área médica quanto na área odontológica, para que a gente exerça, né, essa atividade de teleconsulta, nós vamos ter que nos organizar para isso e ter uma série de cuidados, né? Essa coisa informal que a gente fazia antes, de pegar o WhatsApp, fotografar e mandar para o colega, né, que não deixa de ser uma teleinterconsulta, mas que não era, né, regulamentada,
A partir do momento que tem uma regulamentação, a gente vai ter que ter ferramentas, né, para que a gente exerça aquela odontologia defensiva que eu falei na aula passada. E essa odontologia defensiva, você precisa ter o quê? Precisa ter registros que sejam legalmente válidos, né? E esses registros, eles vão acontecer quando você tiver ferramentas digitais certificadas que você possa usar, né? Vocês viram que a discussão na medicina, eles já falam de cirurgia, de telecirurgia, né? Quando você tem um profissional local que opera e ele é orientado por um outro profissional com mais experiência à distância, né? E a odontologia vai chegar a esse nível? Podemos chegar, por que não? Né? Isso pode ser feito. Agora, tem que estar tudo regulamentado para que a gente não caia aí no erro de ser penalizado por causa disso. No momento, ainda não está regulamentado. E aí, né, o Conselho, agora, o Conselho de São Paulo, por exemplo, ele já está com essa discussão mais avançada. Não há dúvida, né, de que isso vai chegar até a gente, que a gente também vai poder fazer essa teleconsulta, né? E aí vamos precisar de prontuários eletrônicos que sejam certificados, vamos precisar de assinatura digital, de ter esses recursos para que a gente possa efetuar, né, a teleconsulta, o teleatendimento, tá? Então, é uma coisa nova, novíssima dentro da odontologia, né? Mas é importante vocês terem conhecimento dessa discussão que está acontecendo e discussão do que já tem em termos de experiência, né, de teleodontologia. Como eu falei, a área de educação, educação permanente, né, isso, o telesaúde tem uma experiência grande já, né, mas a teleconsulta, né, teleconsultoria também já tem uma experiência dentro do serviço público, tá? O telesaúde trabalha com essa questão da teleconsultoria. Eu já dei umas 3, 4, 5 teleconferências lá na Faculdade de Medicina, né? E por 2 vezes chegaram teleconsultorias. Uma vez foi um profissional lá do Pará. Então eu fiz, né? Você faz, ele fala um pouco disso, você digita, responde, a pessoa manda perguntas, você responde tal, de maneira bem objetiva, bem clara, encaminha de volta para o profissional. Então, isso vai começar a ficar mais frequente, tá? E isso, né, para o Brasil, que é um país imenso, com situações muito diferentes em termos de recursos humanos, né, não dá para comparar a qualidade de recursos humanos que a gente tem aqui na nossa região, que é a região mais desenvolvida do país, a região sudeste, para a região norte, onde tem uma carência muito grande ainda. Então, tem grandes contribuições a fazer, né? Mas para isso a gente vai ter que criar toda uma estrutura em termos de legislação e também uma estrutura em termos de informática, né? Em termos de programas que sejam confiáveis, né? Então é uma área nova que está surgindo aí. Quer dizer, eles falam que toda crise ela traz oportunidades, traz, né? É um momento que a gente está tendo que se readequar e que o mundo todo vai ter que se readequar a essa situação que a gente está vivendo, né? Eu sou epidemiologista, né, pela minha formação. Eu creio que a gente teve essa pandemia agora, mas quando a gente faz uma análise de série histórica aí, em relação
epidemias no século XXI, a gente vê que elas vêm vindo com uma relativa frequência, né? Até porque essas doenças infecto-contagiosas, elas são doenças que estão muito ligadas à questão ecológica, né, à questão do desmatamento, da poluição, e estão ligadas também às condições de vida. Né? E a gente está vendo isso agora. Qual que é um dos grandes problemas da Covid no Brasil? São as comunidades carentes, que moram várias pessoas, né, no mesmo espaço de 5 metros, por exemplo, né, que você não tem água encanada, que as pessoas não têm acesso aos produtos de higiene. Né? Então, essas questões que a gente vivencia agora e que a Covid está expondo para a gente, né, elas são a fonte, né, são o cerne dessas epidemias, né, e dessa pandemia que está aí. Tem origem nisso. Né? Então, essas situações, se a gente for analisar o século XXI, a gente já teve o SARS-CoV em 2002, o MERS-CoV em 2011, e agora a gente está tendo a Covid-19. São condições que vêm se repetindo com intervalo de tempo relativamente curto, se a gente for analisar. Praticamente 9 anos, no século XXI, a gente teve algum grande evento, né, epidemiológico, seja uma epidemia, né, ou seja a pandemia que a gente teve agora, né, que se espalhou para vários países. E aí, nesse contexto, toda vez que você tem uma doença que não tem tratamento, que não tem vacina e que é infecto-contagiosa, desde o século XIII, lá na Itália, porque a quarentena ela começou na Itália, né, quando os navios vinham da Ásia trazendo, né, as pessoas que foram lá buscar especiarias doentes, era feita a quarentena. Então, né, essa pode ser uma condição que ela vai ficar mais frequente no mundo. Né? E daí essa necessidade de isolamento social, ela pode vir a ser uma coisa que vai se repetir com uma certa frequência. Né? Quando a gente vê aí que mesmo agora, né, nessa pandemia, eles continuam, né, desmatando a Amazônia, a gente vê que é difícil você controlar essas condições. Né? Então, a gente vai ter que começar a usar mais esses recursos. Né? Tem uma série de coisas que, a partir de agora, vão vir para ficar. A teleodontologia, eu creio que vai ser uma delas. Né? E outra que vai mudar muito é a questão da biossegurança. O nosso processo de trabalho, pós-pandemia, ele vai mudar. Não vai dar mais para você ter clínicas odontológicas com pacientes ali para ser atendido de 1 em 1 hora ou de meia em meia hora. Por quê? Porque você vai ter que fazer desinfecção de tudo, você vai ter que esterilizar tudo. Isso demanda mais tempo, né? Então, tem uma série de adequações aí pela frente. E uma delas, eu acho, que é a gente se preparar para o uso, né, dessas ferramentas digitais com segurança, com ética, né, e que sejam legalizadas, para que a gente não corra o risco aí de demandas judiciais por causa disso. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Não, não. Não. Tudo certo, professor. Gostaram do vídeo? Sim, sim. Na próxima aula, eu já até mandei para a Lília aí a divisão dos grupos em relação ao código de ética. Ela deve passar para vocês, para a Laís, mas na próxima aula eu vou falar para vocês mais, e aí vou entrar mais na questão da teleconsulta, apresentando um pouco mais do que já foi feito em termos de odontologia. Eu creio, né, que assim,
em pouco tempo, eu acho que o Conselho Federal de Odontologia e a própria Câmara dos Deputados, né, vai soltar alguma coisa específica da odontologia, em termos de teleconsulta. Eu não Professor, vejo. Sim. te interrompendo um pouco, só uma dúvida um pouco diferente, não, da aula. Esse trabalho que nós vamos fazer sobre ética, ele vai entrar como oficial 2 ou não? Como formativa, sim. Tá? Oficial, eu não estou pensando, não, até porque eu estou aguardando algumas definições lá do Bernardo em relação a isso. Sim. Tá? Ai, Johnny, obrigada. Porque, né, ainda está meio aberto, né, Amanda? Tem aí uma previsão de volta de 18, mas eu não sei se isso vai se concretizar, a gente não sabe, né? Está muito. Isso é verdade. Vamos ter que esperar um pouquinho para definir. As coisas hoje em dia estão um dia após o outro, não está dando para fazer previsões a longo prazo, não. Infelizmente. Não tem jeito, não. Cada dia a coisa está diferente. Né? Mas então é isso, tá? Então vocês viram, né, que a questão do prontuário, a questão da teleconsulta, né, vamos ter que nos tornar uma profissão mais virtual. Vamos ter que avançar um pouquinho nesse sentido aí, tá? E aí, daí é essa minha preocupação em que vocês estejam preparados, né, para essas discussões, não que tenha um conhecimento científico já fundamentado, não, mas a gente precisa se manter atualizado e entender o que está acontecendo. Que vão vir mudanças, vão. E muita coisa vai sendo. Ele fala um pouco isso lá os médicos falam um pouco isso, né? Eles também estão lá construindo as coisas não estão 100% prontas. Né? Vai ser um processo mesmo de construção. E a gente já está atrasado nisso aí, a odontologia já está atrasada, aquilo que falei para vocês. Tem profissões que já regulamentaram, mas não tem como fugir disso. Porque isso, né, os profissionais que não estão podendo ir no consultório, eles podem fazer teleconsulta e receber por isso. Né? Os colegas não estão podendo atender, e quem vive só de consultório. Né? Então, é a possibilidade também de exercer a profissão de uma outra maneira que não presencial. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na próxima aula, então, a gente ainda não vai ter o seminário, tá? Eu vou dar essa aula para vocês, que eu vou detalhar um pouco mais. E a gente vai deixar para fazer o seminário, então, na outra aula. Aí já está com a Lilian aí, a divisão. O código de ética, vocês conseguem acessar no site do Conselho Regional de Minas Gerais ou no site do CFO, lá tem. Quando você for, lá tem um link na aba lá superior, tá? Normatização, aí vocês clicam lá, vai ter lá o código de ética, versão mais recente, para vocês poderem ver. Ok? Ô, professor, eu já enviei lá no grupo a divisão. Aí, o trabalho, cada grupo vai ter que, é como se tivesse que dar aula, vai apresentar. Boa pergunta. Eu quero que vocês façam uma apresentaçãozinha ali. Eu ia perguntar isso, estava até esquecendo. Vocês conseguem compartilhar a tela de vocês aqui? Testa aí. Conseguimos. Conseguem, Não, eu estou né? deitada. Não, pois mas a gente consegue compartilhar. consegue, né? Então, aí pode fazer uma apresentação em PowerPoint mesmo, igual a minha, e aí vocês compartilham a tela aqui com os colegas.
Ok? E para Ok. trabalho escrito, não, nenhum não. Parte escrita, não. É só a Não, apresentação não mesmo. pode fazer em PowerPoint. Ah, tá. Aí Beleza. deixa o arquivo salvo, Uhum. tá? Porque depois vocês me mandam o arquivo por e-mail para eu ter um registro da atividade que vocês fizeram. Ok? Ok. Então tá, Ok. gente. Então, bom dia para Beleza, eu vou todos. explicar lá para o pessoal. Beleza. Então, bom dia Muito para obrigado. todos. Bom Nada, Obrigado, professor. Muito obrigada. Obrigado, professor. nada. E Tchau, até, bom dia, professor. bom dia. Até semana que vem. Até. Até semana.